Muito bem, queridos irmãos. Hoje nós estamos celebrando a festa de São Jerônimo. São Jerônimo, como eu falei, é um homem tão apaixonado pela palavra de Deus, tão cheio de paixão, cheio de amor pela Sagrada Escritura que ele adquiriu ao longo do caminho, ao longo do seu caminho com Deus. E como é importante nós também buscarmos essa relação com a palavra de Deus. Pedirmos essa graça hoje. Está concluindo o mês da Bíblia. Amanhã começa o mês das missões, com a festa de Santa Teresinha, com ela que é a padroeira das missões, com o aniversário da Missão Belém, que amanhã completa 16 anos. Já jovem, né? Já na juventude. E nós poderíamos pedir hoje para Jesus essa graça, essa paixão mesmo pela palavra, de ler a palavra. A gente vai perceber como isso vai nos trazer paz, vai nos trazer alegria. Quando você lê uma mensagem da Bíblia, rumina aquela palavra, né? Deixa aquela palavra entrar no nosso coração, medita, procura aplicar ela dentro da nossa vida, como ela vai nos ajudar. São Jerônimo era esse homem que nos ensina essa paixão pela palavra de Deus. Eu gostaria agora de dar uma continuidade com vocês. No outro grupo de louvor nós fizemos o tema, o porquê e para que devemos confessar. Eu acredito que foi muito forte, muito profundo, muita gente gostou, né? E a gente já começou falando que a gente confessa para morrer. Leva um susto, mas poxa vida, justamente para isso, a gente confessa se preparando para a morte. Esse deve ser o ponto fundamental da nossa busca do sacramento. E a gente falava, né, que a gente pode sair daqui, de repente, distraído, atravessar a rua, um carro passar por cima de nós. De repente pode vir um infarto fulminante. Dei o exemplo até do Padre Gilson. Estava com o Padre Gilson na quinta-feira, conversei com ele, atendi a confissão dele. Quando foi sábado de manhã foi internado. Daí alguns dias Deus chamou ele, né? E ele confessou. E ele tinha confessado uma semana antes. Então, olha o desejo, né, de estar no estado de graça. Pessoa que quer estar numa vida de graça precisa confessar. Depois nós falamos tantas outras coisas, né, que a confissão ela é um sacramento da alegria, porque quando a gente confessa a gente sente paz, sente alegria, sente profundidade. Falamos também da necessidade de ser urgente nas confissões. Quando sentimos a necessidade, temos a consciência de ter feito um pecado grave, não ficar postergando. Explicamos um pouco que os pecados mais leves, chamados veniais, são absolvidos na Santa Missa. A importância de não ficar tanto tempo sem a confissão. Enfim, eu não vou falar tudo que eu já falei semana passada. Mas faltou hoje nós falarmos de como confessar. Então, quais são os passos para realizar uma boa confissão? Esse é o tema da catequese de hoje. Os passos para fazer uma boa confissão. Depois eu vou ficar muito tempo também, eu quero dedicar pelo menos uns 2 ou 3 encontros só sobre como fazer um exame de consciência. Vou explicar a diferença de pecado venial, pecado mortal. Enfim, nós vamos aprofundar ainda muita coisa sobre esse aspecto. Mas hoje eu quero ficar sobre esses 5 pontos, 5 passos fundamentais para nós fazermos uma boa confissão. Bom, primeira coisa, o primeiro passo para mim fazer uma boa confissão, talvez eu vou falar coisas que você não escuta por aí. Se você colocar 5 passos para fazer uma boa confissão no YouTube, você vai escutar tantas coisas. Então eu vou falar coisas diferentes, que também vou falar coisas que todo mundo fala, mas eu vou falar coisas diferentes, porque são coisas que se não se escuta por aí. Por exemplo, ninguém fala que o primeiro passo, um dos passos, e esse é o primeiro que eu gostaria de falar, para se fazer uma boa confissão, é ter uma profunda relação íntima com Deus.
E essa relação íntima com Deus, ela se dá através da palavra, através dos estudos, ou seja, através do catecismo da Igreja Católica, do seu magistério, daquilo que ensina a Igreja, através da vida dos santos, porque eles são luzeiros, são sinais de como viver uma vida santa. Através de uma vida de oração, através de uma vida de relação íntima com o nosso Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque senão a gente vai contradizer aquilo que é a verdade do Evangelho. Por exemplo, às vezes tem pessoas que falam assim, olha, eu quero me confessar. Ou às vezes tem gente que fala assim, melhor, outro exemplo. Fala assim, eu não vou confessar para quê? Eu não matei, não roubei, não fiz nada para ninguém. Eu tô com raiva de tal pessoa, mas ela que também não merece minha amizade, o que é isso, etc. Tá doido? Tem gente, vou falar aqui uma coisa bem grotesca, mas é pra gente entender. Tem gente que fala assim, poxa, né, eu fiz um aborto, mas poxa, eu já tinha 7 filhos, não dava para alimentar mais um. Se eu fizesse essa criança nascer, eu estaria fazendo mal para ela. Então por que eu devo me confessar disso? Pelo menos privei uma pessoa de vir à vida, para não passar necessidade. E aqui entra aquilo que eu estou falando. Se você não tem conhecimento do que ensina a igreja, conhecimento da Escritura, conhecimento da vida dos santos, você não tem parâmetro de pecado. Então, o primeiro passo para você fazer uma boa confissão é conhecer a verdade, é conhecer a pessoa de Cristo. Sem o conhecimento da verdade, você tem uma consciência distorcida, você tem uma consciência iníqua. O que é uma consciência iníqua? É uma consciência mentirosa. É uma consciência desse mundo que nós vivemos, chamado pós-moderno, em que vive a pós-verdade. Nesse mundo onde uma pessoa nasce homem e de repente ela fala, não, ela é o que ela sente. Se ela se sente uma mulher, ela é uma mulher, mas cara, ela está sendo barba. Desculpa até o que eu vou falar agora, mas no meio das pernas tem pênis, não é vagina. Entende? Tem traços masculinos. Mas eu me sinto uma mulher, isso, aquilo, outro. Mas a verdade não é essa. É a mesma coisa se eu chegar aqui e falar para vocês, olha, isso aqui é vermelho. Não, mas não é vermelho, é creme. Não, mas é vermelho. Eu digo que é vermelho porque é vermelho. Ou pego de novo aqui o exemplo do aborto. A pessoa chega e fala assim, não, poxa vida, eu não queria fazer com que meu filho passasse fome, etc, etc. E depois, em consciência, eu sou dona do meu, senão de repente o problema é um outro. Eu sou dona do meu corpo e no meu corpo eu faço o que eu quero e eu vou me estragar se eu tiver mais um filho. Tá bom, você é dona do seu corpo, mas quem é dono do corpinho que está dentro do teu corpo? Dá para entender? Então eu preciso ter uma consciência bem formada. Se eu não tenho uma boa consciência da verdade, daquilo que são as coisas de Deus, eu não tenho condições de fazer uma boa confissão. Padre, então antes de eu confessar, eu tenho que estudar 10 anos a vida da igreja, dos santos, etc, etc. Não. Você vai confessar a partir daquilo que você tem como consciência, daquilo que você adquiriu no teu caminho. E tantas coisas você vai percebendo que é pecado na tua vida. Por exemplo, de repente, vou dar o exemplo de uma santa. Você vai na igreja, aí você vê lá o santinho São José. Aí você foi lá e catou 2 santinhos. Mas você catou assim por, sei lá, pegou lá 2 santinhos. Poderia ter pegado 1, mas pegou 2 sem querer e tal. Aí de repente um dos santinhos
Você pegou e amassou lá no teu bolso, você pegou, amassou e jogou fora. Pergunto, vocês acham que isso é pecado? Sim ou não? Sim, para alguns sim. Quem acha que não? Tem alguém que acha que não é pecado? Vocês são todos santos, então. O Júnior acha que não é pecado. Então, o que acontece? Depende muito da consciência da pessoa. Você pega, por exemplo, Santa Teresinha. Agora eu queria dar o exemplo de Santa Teresinha. Santa Teresinha, ela é uma que confessava chorando. Um dia ela foi confessar porque ela pegou 2, porque ela era apegada aos santinhos da igreja. Um dia ela pegou 2, porque ela falou, de repente, se eu gosto tanto de São José, vai ficar suando na minha mão, aí vai estragar, depois eu já tenho outro, para mim ficar contemplando. Aí ela, confessou de apego, confessou de roubo, porque de repente um outro podia ter pego aquele santinho que foi estragado. Dá para entender? No fundo é um pecado. Porque é um desperdício. Você está desperdiçando papel. De repente uma outra pessoa podia pegar aquele papelzinho. Mas talvez para alguém não é. Então, conforme você vai caminhando no caminho de Deus, você vai tomando consciência do certo e do errado. Dou um exemplo, um outro exemplo. Você na tua casa, né, o brasileiro tem esse hábito de às vezes comer e deixar uns grãozinhos de arroz e feijão no prato. É ou não é? E depois vai lá e joga fora. É pecado ou não é isso, gente? Levanta a mão. Quem acha que é pecado, levanta a mão. Quem acha que não é pecado, levanta a mão. Tem gente que de repente acha que é normal isso. De repente não acha que é pecado, mas de repente vai num Haiti da vida. Aí vê lá que o povo não tem o que comer e suplica por um grãozinho de feijão e você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo? Então você toma uma consciência e percebe que não é bom jogar o restinho de comida fora, mas foi uma consciência adquirida com a vida. Então acaba isso se tornando um pecado. Por exemplo, dou um outro exemplo. Lá no Alasca, um dia se reuniram algumas pessoas da Missão Belém e aí leram aquela passagem: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, depois vem e segue-me. Aí o povo começou a discutir a palavra. O grupo era uma célula de oração. Um grupo de terço, sei lá. Um grupo que meditava a palavra. Aí de repente dentro do grupo fala, não, essa palavra é para os missionários. Mas estava escrito embaixo, depois do texto, assim, olha, essa passagem é para os missionários da Missão Belém. Ou essa passagem é para todos os consagrados da igreja. Está escrito isso? A Bíblia não é para todo mundo? Aí de repente, poxa vida, você, diante daquela palavra, você tem uma blusa que está dentro do teu guarda-roupa que faz 3 anos que você não usa. Mas você nunca parou para pensar que aquela blusa poderia ser útil para um pobre. Então você não tinha consciência que isso poderia ser um pecado. E iluminado pela palavra, você lembrou que você tem uma blusa guardada, de repente tem alguma coisa acumulada que você não partilhou e tomou consciência. Falou, poxa vida, eu estou cometendo um pecado. Porque eu estou aqui guardando meu guarda-roupa, estou enchendo meu guarda-roupa de coisa que eu nem uso. Então estou cometendo um pecado. Ou seja, a Sagrada Escritura, a verdade de fé, a vida dos santos, por exemplo, a vida de Santa Teresinha, de repente você pegava lá o papelzinho, para você não era nada. Poxa, mas depois de ler aquilo que que Santa Teresinha sente como um peso, caramba, meu, o que eu sei de diferente dela? Ela é carne e osso, eu também sou de carne e osso. Ela é humana, eu também sou humano. Ela viveu nessa terra, eu também estou vivendo nessa terra. Ela come, bebe, dorme que nem eu. E para ela isso é pecado, por que para mim não vai ser? E aí por isso que é importante olhar para a vida dos santos. Os santos trazem luz para nós, para a gente entender aquilo que é e não é pecado. Então esse é o primeiro passo. Eu ter uma vida comprometida com Deus. Uma vida de relação com Deus. Por que eu falo isso, gente? Tem pessoas que estão há 30 anos sem se confessar. Chega no confessionário, fala 2, 3 pecados. Fala, mas caramba, 30 anos o cara só pecou isso. O cara é bom pra caramba. Eu em um dia peco mais que o cara, que em 30 anos não pecou.
Mas como que o cara... Por quê? O cara fala assim, olha, eu quero pedir perdão porque isso está pesando na minha consciência. Isso é o que mais me incomoda. É justo confessar isso? Sim ou não? O que vocês acham? Sim. Porém, a gente confessa só aquilo que pesa na nossa consciência? Sim ou não? Claro que não. Por exemplo, de repente, você à luz de um Haiti da vida, você jogava os grãozinhos de arroz fora, que sobrava no prato. Mas para você, para mim não é um peso, não é um peso. Isso se torna, o fato de não pesar na tua consciência, se torna não pecado? Não. Continua sendo pecado. Então nós não devemos confessar somente aquilo que pesa na nossa consciência. Nós não devemos confessar somente aquilo que causa mal no nosso interior, no nosso coração. Mas nós devemos confessar aquilo que nós sabemos em consciência de estar errado, mesmo que aquilo não nos agrida interiormente, na consciência e no coração. Dei o exemplo aqui dessa pessoa que abortou porque tinha 7 filhos e depois, se nascesse uma criança, ela não teria que dar de comer. Passou 10 anos e aquilo que ela fez começou a pesar na cabeça dela. E ela começou a ficar mal e ela falou, poxa vida, eu vou me confessar. Só que esse peso veio depois de 5 anos. Eu vos pergunto, antes dos 5 anos, ela não cometeu pecado? Cometeu. Mesmo se aquele ato não mexeu em nada na cabeça dela. Quantas vezes eu já tive que mandar a gente embora do confessionário, sobretudo nos retiros, né? Porque às vezes a pessoa está ali pela primeira vez, faz exame de consciência, aí chega lá na parte do vasectomia, que mais, como fala? Quando corta as trompas, como fala? Laqueadura, enfim, todas essas coisas. Aí você fala, nossa, você fez a laqueadura? Eu fiz sim. Mas a senhora está arrependida? Não. Tá doido? Tô nada. Não, mas a senhora está aqui, colocou aqui que é pecado, a senhora não está arrependida? Não! Mas senhora, sabe que aqui você está interrompendo a vida, de repente Deus queria trazer uma vida, né, através do seu marido. Mas é você que ia criar? Eu falo, mas senhora, pois olha, pensa comigo. Aí você vai tentando fazer a consciência e a pessoa fala não. Eu falo, senhora, então eu não vou poder tirar a absolvição. Mas padre, mas tem tantos outros pecados que eu fiz. Infelizmente, mas eu não posso te dar a absolvição porque você não está arrependida desse. Deus tira o pecado do mundo. Você precisa estar arrependido de tudo. Não é que eu estou arrependido de alguns e de outros não. Ou é ou não é. Dá para entender? Por isso que uma pessoa que vive com uma outra pessoa e não casou na igreja, ela não pode comungar e também não pode se confessar. Por quê? Porque ela está numa situação de pecado. Mas eu confesso de todos os outros pecados. Esse aqui, padre, tudo bem, você faz de conta que não existe. Não existe, não tem isso. Pior que lá no Alasca, na Nova Guiné, tem alguns padres lá que faz isso. Veio uma pessoa uma vez comigo, não era um pecado de problema desse, de união, de união ilegítima, mas uma pessoa veio, estava numa situação irregular, numa vida de intimidade, ele fazia o coito interrompido. O que é o coito interrompido? Você tem a relação sexual e na hora da ejaculação a igreja fala que tem que ejacular dentro da vagina. Essa é a relação completa. Aí ele pega e tira. Isso é pecado. Isso é pecado. Aí a pessoa, mas é que eu tenho muito filho, isso e aquilo, como eu posso? Mas é pecado. Pai, padre, mas a meu cônjuge não quer. Eu falei, poxa, aí a pessoa falou, pode me absolver de todos os outros, desse você não me absolve? Porque eu vou continuar fazendo. Não. Mas o padre X da paróquia X faz. Ele está errado. Está te ensinando errado, porque não é assim que ensina a igreja. Dá para entender? Então, conforme você vai crescer, estou dando aqui exemplos vários esporádicos para a gente ir entendendo o que eu estou querendo dizer. Então, diante de tudo isso que nós estamos falando, diante de tudo isso que nós estamos pregando, tudo isso que nós estamos anunciando,
Eu preciso criar uma consciência do que é e do que não é pecado. Dentro disso, entra o famoso passo de que eu preciso fazer o exame de consciência. Então esse é o passo sucessivo. Ter um conhecimento da verdade e fazer um exame de consciência a partir do conhecimento da verdade. Não a partir daquilo que me pesa ou não me pesa na consciência, mas a partir daquilo que é a verdade, que é Jesus Cristo. Ah, mas pai, mas tem pecado que eu acho que não é pecado. O problema é teu. Você pode achar que não é, mas se é. Pecado é pecado. Ah, padre, mas poxa vida, se a pessoa então tem 10 filhos, o que acontece? Eu volto aqui o exemplo da vasectomia e da laqueadura. Ah, mas poxa vida, pode dar problema, etc, etc. Ah, mas se é pecado, se não é pecado. Mas é pecado. Ah, mas eu acho que não é. Não, o problema é teu. Mas de fato é. Eu não posso falar que não é. Tá dando para entender, gente? Não sei se é muito duro o que eu tô falando, mas eu tô tentando ser o mais claro possível pra gente aprender a fazer uma boa confissão. Então a partir daí eu faço o exame de consciência à luz da verdade. Quais são os meios que eu posso usar para me ajudar a fazer um bom exame de consciência? Os 10 mandamentos, a lei de Deus, que a gente lê. Então esse é o primeiro critério. Pega lá os 10 mandamentos. Pode ser um bom caminho para você fazer um bom exame de consciência, que depois nós vamos esmiuçar em um outro momento. Um outro também meio que você pode usar para meditar bem, fazer bem o seu exame de consciência, é os 5 mandamentos da igreja. Outra coisa, os 7 pecados capitais. Então esses são os parâmetros que você pode olhar e se observar. Então esse é o passo sucessivo a partir de uma consciência bem formada, é fazer um exame de consciência. Uma vez que você fez o exame de consciência, o que você faz? Você vai para o confessionário. Porém, antes de ir para o confessionário, estou esquecendo aqui um outro passo. Uma vez que você fez o exame de consciência, o que é necessário, gente? Você está arrependido. Eu preciso estar contrito. Eu preciso estar arrependido. E o arrependimento ele tem 2 viés. Eu posso estar arrependido porque isso me machuca, isso me faz mal. Isso se chama atrição. E aqui os seus pecados são absolvidos. Mas também, que é o melhor, eu posso estar arrependido por uma contrição. O que é a contrição? Mais do que eu ficar mal com o pecado, eu estou arrependido por ter ofendido a Deus, por ter ofendido o próximo. Por exemplo, alguém sai daqui da igreja, cai da escada, rola, aí você olha, aí o que dá vontade de fazer? Dar risada. Aí você dá risada, só que aí, poxa vida, meu, não podia dar risada porque o irmão está sofrendo, já não é legal. Posso confessar porque eu ri? Claro, tá certo, poxa, eu ri, não deveria rir. Isso se chama atrição, porque eu não estou confessando pela dor dele, eu estou confessando porque eu debochei da dor dele. Mas se de repente eu peguei, estou ali na ponta da escada, esse mesmo irmão chegou, tropeçou no meu pé, rolou, caiu, aí fazia de conta que eu dei risada, isso aqui também é uma atrição. Mas se de repente eu peguei e falei, nossa, ele caiu, caramba, ó, fiz ele se machucar, sangrou, coitado, tá bom. Ô, será que alguém pode ajudar ele aí? Você tá sofrendo porque ele caiu? Ainda não. Então isso aqui também é uma atrição. Terceiro exemplo. Coloquei meu pé lá,
Ele trupicou, caiu e de repente ai meu Deus do céu, esse menino aqui é um filho de Deus, é um amado de Deus, ele caiu, ele machucou, será que ele tá bem? Por favor, alguém liga pra ambulância. Aí você fica aqui, será que alguém tem alguma coisa de primeiros socorros pra mim fazer? Nossa, mas eu tenho um trabalho pra fazer, mas não tem problema, eu vou ficar aqui, etc, etc, etc. Ele ficou mal, por quê? Ele se machucou? Aconteceu alguma coisa com ele? Não. Mas por que ele está mal? Por ter machucado o outro, o amigo. E é isso que pesa na consciência dele. Isso se chama contrição. Por que eu estou dizendo isso? Porque também quantas vezes nós machucamos a Deus, nós pecamos, ferimos a Deus, mas nós não estamos preocupados com Deus. Nós estamos preocupados conosco. Porque isso me faz mal, isso pesa na minha consciência. Eu. Então a gente precisa dar o passo de uma contrição. Então, para mim me confessar, eu preciso estar profundamente arrependido. Depois nós vamos fazer também vou ver se a gente faz uma catequese ou a gente vai falando mais para frente para dar mais exemplos. Porque além de falar da atrição, da contrição, a gente poderia falar também da contrição perfeita. Não vou entrar agora porque é um caminho longo para a gente falar. Então eu preciso estar arrependido. Uma vez que eu fiquei arrependido, eu queria dizer assim, em poucas palavras, eu senti a dor do pecado. Essa é uma graça que a gente tem que fazer. Nos exercícios inacianos, tem um exemplo, uma coisa que nós fazemos lá, que nós somos chamados a olhar para dentro de nós, né? E observar tudo que é pecado em nós. E depois nós somos chamados a pedir a Deus a graça de sentir repugna do pecado, sentir nojo do pecado. E tem gente que sente cheiro de enxofre, tem gente que tem ânsia de vômito, tem gente que tem várias reações físicas em vista do pecado. Se muitas vezes a gente não chora pelo pecado, vamos pedir a Deus isso. Jesus, eu quero sentir dor pelo pecado, eu quero sofrer por aquele pecado. Porque se você não sente dor pelo pecado, pode ter certeza que você vai voltar nele. Você vai voltar nele. Você vai voltar nele. Se você não sente a dor, mas não é a dor porque dói em você, é a dor por ter ofendido a quem você ama. E como que você sente essa dor por quem você ama? Quando você tem relação com ele. Quando você tem relação com ele, você não quer fazer o mal do outro. E é por isso que eu falei que o primeiro passo para uma boa confissão é eu ter intimidade com o Senhor. Se eu não tenho relação com ele na Sagrada Escritura, no magistério, se eu não amo ele de verdade, eu não vou sentir dor de cometer pecado. E a única coisa que vai ser como critério da minha confissão é a atrição, porque pesa na minha consciência, ou de repente pelo medo do inferno. Mesmo que Santo Inácio também fale, né, que o medo do inferno já é 50% da conversão, né? Eu acho que é por isso que tem aquele monte de evangélico que fica protestando na Praça da Sé. Meu irmão, e Jesus está vindo, converta-te, a segunda vinda do Senhor está por chegar, eis que está chegando a hora, muda de vida, você tem que mudar. Olha aqui, você que está com essa roupa, não sei o que lá, isso e aquilo, você é das trevas, está usando a cruz, andando com Jesus morto, adorador de bola, adorador de imagem, idólatra, você vai queimar do fogo do inferno, não fazer imagem de escultura, nem no céu. É um jeito, mas eu prefiro pregar o amor de Deus. Não é porque quando uma pessoa ama, ela tem consciência, ela não quer ferir o outro, né? Não quer, ela não quer machucar o outro, ela não quer fazer o outro sofrer. Então é esse que deve ser o princípio da minha confissão. O meu amor por Jesus. Eu não quero feri-lo em absolutamente nada. Não quero feri-lo em absolutamente nada. Rapaz, nem comecei, já está acabando já, né? Vamos lá. Vou tentar agora ser mais sintético, tá bom? Então, uma vez que você se arrependeu, então você vai para o confessionário. Então, qual que é o terceiro passo? A acusação dos pecados. Eu preciso falar, eu preciso confessar. E, gente,
Não precisa, já falei semana passada, não precisa ter vergonha. Ai, mas o que ele vai pensar de mim? Isso e aquilo. Fala. Porque senão a tua confissão ela se torna inválida. Seja claro, objetivo. Fala também o número de vezes. Fala, seja claro. Mentir. Fala a matéria da mentira. Não precisa ficar contando detalhes, ficar rodeando. Mas fala. Porque de repente você falou mentir. Falei pro meu amigo que a mulher dele estava num motel com um outro cara. Poxa, isso aqui é pesado, é uma calúnia. Diferente de falar, olha, eu menti. Teve uma pessoa que falou, João, você lavou o prato? Aí eu falei, lavei, mas não tinha lavado. Ela falou, ai que bom, tô chego em 10 minutos. Aí nesses 10 minutos você foi lá e lavou. Aí ela chegou, viu lavadinho o prato. A matéria do pecado é diferente. As duas são mentira. Poxa, mas a outra foi uma mentira com difamação. A outra foi uma mentirinha aí, corriqueira. Então tem diferença. Então é importante falar. É a mesma coisa uma pessoa que fala assim, olha padre, eu pequei contra a castidade. Rapaz, a matéria da castidade tem inúmeras coisas. O que você fez? Foi no bordel, ficou com 5 mulheres? Pode acontecer, pode ser isso, ir no bordel ficar com 5 mulheres, ou só o fato de você olhar uma pessoa e cobiçá-la também é um pecado contra o sexto mandamento. Só que tem uma diferença muito grande entre olhar e cobiçar e uma outra tá num bordel com a outra pessoa. Dá para entender? Então é importante você falar a matéria. Falar o tipo do pecado. E falar e acusar. Falar tudo, não ter vergonha. Uma coisa que não é necessária na hora da tua acusação é contar detalhes. Ah, então, padre, eu, sei lá, pequei, traí o meu marido. Aí, então, mas tudo começou quando eu olhei aquele homem lá na esquina. Meu marido parou de me dar atenção. Aí, diante disso, eu peguei, saí com outro. Aí o outro me deu atenção. Aí ele me beijou. Aí ele me abraçou. Aí não precisa. Não precisa de nada disso. É só falar aquilo que é necessário. De repente, os detalhes, se for necessário, fala na direção espiritual. Direção espiritual. Porque a confissão não é direção espiritual. Claro que, de repente, se você vai com um padre conhecido, etc, etc, pode conversar, pode falar. Eu, particularmente, prefiro dividir as duas coisas. Mas também pode acontecer, pode falar, de repente você dá absolvição, não é um problema, está ali numa direção. Mas a confissão não é uma direção, não é para isso. Então eu preciso acusar, preciso falar o que eu fiz, sem medo, sem vergonha, acreditando na misericórdia de Deus. Depois, o outro passo a ser dado, após ter feito a acusação, já não é um passo teu. É um passo que o padre vai dar. Normalmente, depois que você confessa, ele vai te dar algum aconselhamento, vai te falar alguma coisa. Também não é necessário que o padre fale. De repente você falou, o padre não falou uma palavra para você. Aí tem gente que fala assim, nossa, eu fui com o padre X, a confissão dele foi muito boa, foi profunda, ele me falou isso, aquilo, outro. Mas tá bom, mesmo que você não vai com nenhum que não fale nada e que só fale eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, valeu igual. Não tem diferença nenhuma, porque é o mesmo Jesus que perdoa. Claro que se tiver alguém que te aconselha é bom, mas não é uma coisa obrigatória. Mas normalmente os padres fazem um pequeno aconselhamento. Aí tem a absolvição. Depois da absolvição, isso aqui já não é um passo que depende de você, depende do padre, né? Mas fiquem tranquilos. O confessionário é o único tribunal que você se confessa réu e sai absolvido. E se você vai lá e fica justificando e não coloca o teu erro, que o padre tem que ficar caçando um pecado para te dar absolvição, aí você não sai justificado, né? Não sai justificado. Então, para o pecado, para a confissão, é necessário que você se confesse réu. Fica tranquilo, você não vai sair do tribunal
Nossa, mas se eu confessar que matei alguém, fica tranquilo. Se vir a polícia, o bandido tá aqui, o policial chega, tá vindo. Ele falou que matou a pessoa, acabou de matar a pessoa na esquina. Chega o policial e fala: e aí, seu padre, ele matou ou não matou? Ele acabou de confessar com você, fala! O padre pode falar ou não? Não pode. Mas se você não falar, eu te mato porque você sabe a verdade. Pode matar, mas segredo de confissão eu não revelo. Entende? Então você fica tranquilo. O padre pode até olhar e falar: pô, esse cara que confessou aqui poderia estar preso agora, né? Desgramado, meu cabo matou lá o João da Dona Maria, deixou 2 crianças e tal. Mas ele não pode falar nada. Nada. Entendeu? Outro passo da confissão, tô terminando. Outro passo da confissão depois da absolvição, é o cumprimento da penitência. Então o padre ele vai te dar uma penitência. Vai pedir para você fazer uma oração, vai pedir para você fazer um ato de reparação. Normalmente quem rouba, a penitência para roubo é a devolução, ou de repente dá para algum pobre, ou se você não tem condições de devolver aquilo que você roubou, então você precisa fazer pelo menos um ato de caridade, alguma coisa para reparar isso. Mas outros, de repente vai falar: vai, reza um Pai Nosso, reza uma Ave Maria, reza uma Salve Rainha, lê um trecho da Bíblia, etc. É o cumprimento da penitência. Padre, se eu não cumpro a penitência, eu não fui absolvido? O que vocês acham? Você acha que não? Quem concorda com ela? Quem acha que não? Levanta a mão. De fato, é absolvido sim, porque a palavra do padre é ipsilíteris, né? O que ele falou está falado. Eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então você é absolvido. Porém, se você não cumpre, você já está carregando um pecado a mais, que você tem que levar na próxima confissão. Olha, eu na última confissão não fiz a penitência que o padre pediu, mas você está absolvido. Está absolvido sim. Antigamente, como era feito as confissões? Você ia, confessava, o padre dava a penitência, você ia, fazia a penitência e depois de ter feito a penitência voltava e recebia a absolvição. Antes era feito assim. Né? Até tempos atrás, até antes do Papa Francisco, pecados como o aborto, por exemplo, né, tinha que ser confessado só com um bispo ou com um penitenciário, um delegado do bispo. E por muitas vezes o bispo, o delegado do bispo, fazia a pessoa refletir, dava uma penitência, falava para a pessoa visitar um orfanato, ajudar uma criança, etc. Depois a pessoa voltava para receber a absolvição. Para quê? Para que a pessoa pudesse sentir a gravidade daquilo que ela fez. Sobretudo nos pecados que causam excomunhão. Sei lá, o cara encheu de porrada o Papa. Isso dá excomunhão. Ele pode confessar, tal, ele pode ser reabsolvido? Claro que pode. Mas por muitas vezes fala assim: não, pensa no ato que você fez. Ele era uma autoridade, você não respeitou nem o vigário de Cristo, quem que você vai respeitar? Pensa bem aí, escreve uma carta pedindo desculpa pro Papa, né? Se expresse de uma maneira que ele entenda o seu perdão e depois você volta aqui e recebe a absolvição. Né? Mas de fato, não é necessário. Porém, é fundamentalíssimo, porque senão você já junta mais um pecado se você não cumpre a penitência. E depois a penitência é um momento também de agradecer a Deus, né, de louvar a Deus. Padre, mas se o padre não me passa uma penitência, você pode pedir. Tem alguma penitência, padre? Se mesmo assim o padre não te passa a penitência, você faz o que você acha bom. Eu acho que é bom eu rezar um Pai Nosso, eu acho que é bom eu rezar uma Ave Maria, eu acho que é bom eu ler um texto bíblico. Você pode você pode se auto-penitenciar. Entende? Você pode fazer aquilo que você acha que é bom para você. Amém?